E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa. Estamos falando aí das questões de como as histórias do passado, elas refletem hoje na questão do presente também. Por isso que nós falamos aí de alguns gêneros que têm aí a sua origem bem distante, mas que hoje, por exemplo, nós fazemos releituras, elas são utilizadas com uma roupagem também mais moderna, e aí nós tomamos conhecimento também dessas histórias na modernidade. E nós falamos aí sobre a questão da acentuação de algumas palavras que também tem essa questão aí o antigo e do novo. Por exemplo, a questão do novo acordo ortográfico. A professora falou para vocês que nessa questão do acordo, não muitas, né, mas algumas coisas elas foram modificadas, né, principalmente na questão da hifenização, que nós tivemos a aula sobre isso, a questão da acentuação, né, por exemplo, na questão dos ditongos, né, na paroxítona, a questão das letras duplas, né, dupla letra idêntica, que não tem mais o acento, e a questão também da perda aí do trema, que era um sinal aí também que tinha para a questão de quando nós iríamos pronunciar o U, e nós não temos mais, a não ser os que foram mantidos, por exemplo, são nas palavras que já têm esse trema, por exemplo, em nomes próprios, em nomes de lugares que já tinham esse trema, então eles foram mantidos. Mas palavras que antes nós escrevíamos, por exemplo, aguentar, com esse trema hoje nós não utilizamos mais, tá? Então, nesse caso aí, a professora colocou algumas questões para nos ajudar a lembrar aquilo que nós já estudamos como conceito. A professora colocou aqui alguns exercícios. Eu gostaria de que vocês fizessem esses exercícios comigo. Aqui a professora colocou: complete com a palavra adequada, pôde com acento e o pode. Quando eu já vejo aí essa acentuação, eu vou lembrar lá que nesse acordo ortográfico eu tenho a questão dos acentos, que são os acentos diferenciais, né? Então, eu tenho ali uma regrinha que fala sobre essa questão do acento, que é chamado de diferencial. Por que diferencial? Porque são palavras idênticas, mas eles vão ter que sofrer essa variação aí pelo acento para diferenciar entre alguma coisa, ou vai ser tempo, ou vai ser o plural e o singular. Nesse caso do pôde, do pode aqui, a professora vai colocar então aqui, lembra que eu falei do acento, né, diferencial? Para nós nos lembrarmos, é o 2PVTF. Somente essas siglas aí, ou seja, essas palavrinhas aqui permaneceram um acento diferencial. Os outros, o polo, o pera, né, o para, todos eles não tem mais o acento. Então, nesse caso, o que eu vou gravar? Somente aquilo que ficou, que é o 2PVTF, que esse 2P aqui tem a ver exatamente com o quê? Com o pôde e o por, tá? Então, nesse caso aqui, o pôde passado e o pode sem o acento, que é o presente. O outro P aqui, porque são dois P's, ele tem a ver com o quê? Com a preposição por ou com o verbo, e daí com acento por. O que o V é? O V é o meu vem. E o T? O T é o meu tem. E o F, professora? O F é o forma e o forma. Tá? Então, nesse caso aqui, quais são os obrigatórios? 2PVT. O F é o único facultativo. Você pode colocar o acento ou não. Então, nesse caso, a professora colocou com o elemento pôde e o pode. Vamos lá, apesar do bebê ser para agosto, Ana pode dar à luz a qualquer momento. Veja que ainda não aconteceu, então não posso colocar ali pode dar à luz a qualquer momento, né? Então ela poderá dar à luz, então no sentido aí de um presente com futuro. Então nesse caso eu vou colocar então letra A, o pode sem o acento, porque tem a questão do presente. Ele não o ontem. Para eu saber que isso daqui está no passado, eu vejo ontem. Ontem é passado. Então, ele não pôde ir no cinema ontem. Se é passado, então eu vou usar o pôde com acento. Rui
Colocar todas as tarefas em dia ontem. Ontem ele fez isso. Ah, então passado. Então letra certa. Letra certa não, né? A forma correta é o pôde com o acento. Pessoal, acento circunflexo, o chapeuzinho do vovô, né? Minha mãe reclamar se vir essa bagunça. Ela não viu ainda. Se por acaso ela vir, né? Então, nesse caso aqui, quer dizer que minha mãe pode reclamar, né? Então, é esse pode com o presente aqui. E a aluna acompanhar a aula pela internet na semana passada. Opa! Na semana passada é o quê? Tempo passado, então eu vou usar o pôde com o acento. Fácil, né? Então é só você olhar ali no decorrer da frase se ele está se referindo ao presente ou se ele está se referindo ao passado. Se for passado, com acento. Se for presente, você vai fazer então sem esse acento aí. A outra que a professora colocou aqui, a professora colocou várias regrinhas ali de acentuação, que foram essas mudanças do diferencial. Então vamos lá, vamos ver ali o que a gente tem em relação às regras que nós já vimos. Você deve pôr o livro aqui, ele diz, verifique se a palavra em destaque está correta e justifique. Então vamos lá, você deve pôr o livro aqui, deve colocar. Esse pôr de colocar é um verbo, então ele está correto. Por quê? Porque é o pôr verbo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, número 1, ele está certo porque ele é um verbo. Número 2, ele para o trabalho na hora do almoço. O que a professora falou? Acento diferencial. É o 2PVTF, não tem o para, então está errado. Então, nesse caso aqui, o acento diferencial só é o 2PVTF, que não é o para. O pelo do cachorro é fofinho. De novo, 2PVTF não aparece lá o pelo, né? Então, nesse caso, está errado, não tem mais esse acento, porque não faz parte do acento diferencial. Ele não está tranquilo. Olha aqui o trema. Errado, né, gente? Então, nesse caso, errado por causa do trema. Não existe mais palavras com trema na língua portuguesa. O pai e mãe vêm à escola hoje, né? O pai e a mãe vêm à escola hoje, alguém perguntando, tá? Então, nesse caso, vem, ó, os dois. Ah, é plural, então ela está certo, porque é plural, e quando é plural eu tenho que acentuar. Eles têm muitas dúvidas. Opa, olha aqui, ó, plural, o tem não está com acento, então você vai colocar que está errado, por quê? Porque é plural e deve ser acentuado, tá, gente? Então, sempre fazer aí essa questão de verificar o porquê. Mais importante é saber porquê, né? Do que simplesmente colocando acento. Aqui a professora colocou acentue se for necessário. Série. Série é uma paroxítona com ditongo, então eu vou colocar acento. A palavra troféu termina com ditongo aberto e ela é uma oxítona, então eu vou colocar acento. A palavra papéis, a mesma coisa, ela é uma oxítona terminada em ditongo aberto, ela vai ser acentuada, não vai ser acentuada quando é onde? Na paroxítona, né? Heróico, acabei de ver aqui o heróico, tem mais uma, né? Papeizinhos ali, né? Pessoal, zinhos, que é a minha sílaba tônica, não posso fazer acentuação. Agora, heróico é a minha palavra que eu não vou acentuar porque ela é uma paroxítona com ditongo aberto, eu não acentuo mais, antes acentuava. Assembleia, mesma coisa, não vou acentuar porque ela é uma paroxítona com ditongo aberto. Dói. Agora, dói é uma monossílaba com ditongo aberto, vou acentuar. Eu só não acentuo a paroxítona. Leem, lembra dessa regra? Dupla letra idêntica, não acentuo mais. Antes tinha um acento circunflexo, então ele permanece sem esse acento. Piauí. Agora, esse i aqui, ele é acentuado porque ele está numa oxítona ali. Então, nesse caso aí, você tem a acentuação desse não é um hiato, né? É um falso hiato. Jiboia é o quê? Jiboia é uma paroxítona com ditongo aberto, não acentuo mais.
Paranoia, a mesma coisa. Não acentuo mais também. Tomem cuidado com isso. E fiéis. Fiéis é uma oxítona terminada em ditongo, então eu acentuo. Eu só não acentuo o que? A paroxítona. Simples, né? Verifique em qual alternativa todas as palavras estão corretas quanto à acentuação. Pessoal, destroyer, ele é acentuado porque é terminado em R. Então, paroxítona terminada em R eu acentuo. Egoísmo está certo, mas o saída, não, é saída, deveria ter um acento aqui. E o anéis? Anéis, ele é uma oxítona terminada em ditongo aberto. Ideia, então está errado, não posso marcar aqui, né? Ideia está certo, plateia não deveria ser acentuado. Geleia também não deveria. E paranoico também não. Então, a única que está certo aqui é o ideia. Então, não posso marcar essa questão, ele quer que todas as palavras. Proteína não, né? Então, tem que ter um acento aqui por causa desse ato. Proteico aqui não pode ter o acento porque ele é o ditongo, né? Pentatêutico aqui tá certo porque você é uma proparoxítona e jiboia aqui está correto, mas eu tenho um erro aqui. Então tem que ser essa daqui. Vamos lá. Jockey. É acentuada, paroxítona terminada aqui em um ditongo, ó. Órgão, paroxítona terminada em ditongo. Perdoo, não posso acentuar porque tem essa dupla letra idêntica. Baiuca, eu não vou acentuar porque ele é antecedido de ditongo. Então pronto, não preciso ficar com medo nesse caso aqui, letra certa, letra D. Aqui a professora colocou, né? Verifique se as palavras estão corretas quanto à hifenização. Vamos ver então as que estão corretas, as que não estão, e aí a gente vai dizer por que não estão. Antissocial. Pessoal, lembra que a professora falou? I mais S aqui, ó, vogal, quando tem o segundo elemento com S, o que você vai fazer? Você vai dobrar esse S aí. Então, antissocial não tem mais hífen, mas você dobra esse S. Infraestrutura, agora que está errado, ele deve fazer o quê? Junção. Por quê, professora? Vogais diferentes, você junta, tira o hífen. Coautor, a palavra que é átono, né? O prefixo átono, com uma outra palavra aí, começou com vogais diferentes, você junta, né? Então, nesse caso, também sem o hífen. Pós-graduação, certinho, né? Você tem o pós, que é aquele elemento tônico, o pós, pré, aquém, além, recém, todos esses você vai fazer a partição, né, pelo hífen. Interrelação, pessoal, dupla letra idêntica, não posso, tanto vogal quanto consoante. Então, aqui tem que ter o hífen. Então, lembrando da nossa regra. Antissemita, olha lá, igual antissocial. O segundo elemento começa com S, então eu vou fazer duplicar. Tiro o hífen e coloco 2 S's. Autorretrato, a mesma coisa. A professora vai escrever o autorretrato por ser diferente do S. O segundo elemento é com R, tiro o hífen e coloco o quê? Coloco 2 R's. Então, dessa forma que é o correto. Contra-ataque, de letras idênticas, eu faço o quê? Separo. Então, nesse caso está errado, devo colocar o hífen. Extraoficial, letras diferentes eu junto. Então, nesse caso, não coloco o hífen. E intermunicipal, letras diferentes eu junto. Pronto, então, juntei aqui. Tá, gente? Então, é sempre assim, letras iguais eu separo, letras diferentes eu junto. Então, a regra é bem fácil você lembrar. E o último exercício, ele diz assim, assinale a alternativa em que o hífen, conforme o novo acordo, está sendo usado corretamente. Ele fez sua autocrítica, pessoal. Autocrítica, ali você tem uma vogal e depois você tem uma consoante, então deveria ser junto, então ele está errado. Ele quer aquele que está sendo usado corretamente. Ela é muito mal educada. Quando você tem aí essa questão do mal ali, né, mal educada, você então vai ter essa questão do hífen, provavelmente essa daqui. Ele tomou um belo pontapé, pessoal. Pontapé, ele perdeu essa noção de composição, então você tem que fazer junto aí, tira o hífen, então está errado. Fui ao supermercado, letras diferentes eu junto, tiro o hífen. Os raios infravermelhos, letras diferentes eu junto. Pronto, então a única certa aqui
é a letra B. E aí falando exatamente dessa questão, né, de todas as regras que nós vimos até agora, da questão da hifenização, que foram as mudanças mais drásticas aí na questão do novo acordo ortográfico, junto com a questão da acentuação, todos os exercícios nós passamos aí nas regras, né, que nós aprendemos. Então, quando você aplica aí a regra que foi passado de maneira correta, com muita calma ali, você consegue lembrar, né? Letras iguais eu separo, letras diferentes eu junto. E lembrando das regrinhas do 2PVTF, do paroxítona terminada com o ditongo aberto, né, que perdeu o acento. Lembra da ideia? Todos no mesmo estilo da ideia vão, né, não vão ter o acento, tá? E a dupla letra idêntica também não terá o acento. Se você fizer dessa maneira, com certeza você guardará mais essa informação. Eu espero que você tenha acertado a maioria dos exercícios, que você também tenha aí memorizado as regras que são importantes. E até a nossa próxima aula. Tchau!